Bem-vindo de volta, meus lindos. Vamos lá para a parte 2, para o nosso querido Vampyr. Parte 2, já conseguimos aqui uma roupa muito elegante, por sinal, muito chique. Eu acharia melhor se ela fosse toda preta, mas já que, né, não dá para fazer tantas escolhas assim, vamos... Inglês, amor. Inglês. O que é isso na minha frente? Que é isso? Que é isso? Que é isso aqui? Ah, é? Então você matou o cara. Então você resolveu. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Seja mais educado. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Qualidade do sangue indica quanto XP você receberá de um cidadão em particular. Quanto maior a qualidade do sangue, mais XP você ganha. Para beber o sangue de sua presa, primeiro é preciso enfeitiçá-la e atraí-la para o local. A afastando de outras pessoas, seu nível de feitiçaria deve ser igual ou superior à resistência do cidadão. Aperte Q para enfeitiçar Clay. Lembrando, chat, um bom vampiro ele se fortalece na inteligência. Abraço. Tentação do sangue. Aperte para abraçar Clay ou barra espaço para libertá-lo. Tá. Abraço. Back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Bom, na minha humilde opinião, era só um cara que matou outra pessoa, então... whatever. Uma vida inútil. Gostei. Essas vidas aqui importam. Agora aquele cara ali, se ele tivesse vivo ou morto, tanto faz. Olha só, tem gente me esperando. Olha, fomos intimados. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office is being prepared. Algumas I'd perguntas? like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Tá.
Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Esquerda depois da escada. E eu que não sei o que é direita e esquerda, gente. Thank you, Nurse Crane. Amor, olha a cena. Eu tava andando, eu vi um cara esfaqueando o outro cara. Aí eu cheguei pra falar com ele, aí ele já vinha me intimando falando que precisava de ajuda. Eu levei ele pro beco e arranquei todo o sangue dele. Justo? Nossa, bem melhor que ver o cara aqui. Muito bom, né? É aquela coisa, meus nobres, quem tira a vida não tem direito de nada. Não tem direito. Devido à gripe, o hospital não está aceitando mais pacientes. Hospital lotado, por favor, volte para casa. Complicado. Bom, quem sabe a gente consegue fazer a diferença aqui, né? Peraí. Dá pra conversar com essas pessoas? Vamos ver. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of Ah, é Raid, Dr. Raid, não é Hyde, entendi Hyde. Do we know each other? É Hyde é outro monstro. Yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. E chat, naquela época, ser chamado de grande cirurgião era muito importante, porque nessa época não tinha tecnologia. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks home. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. Bom dia, Sanches, bom dia. Focus on the positive character traits. Lado positivo? Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Requer pista. Tá. Não posso perguntar isso pra ele. Isso que eu te perguntei, tá bom. Goodbye, Dr. Tippett. Bom, uma coisa que eu já percebi, gente, a gente pode literalmente matar pessoas inocentes pra tomar o sangue delas pra ficar forte, tipo, isso é independente. Só que as minhas ações vão refletir muito o que vai acontecer, então eu não posso sair matando todo mundo, né? Mas eu posso matar pessoas ruins. É ou não é? Será que eu sou ruim? I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Ah, essa foi a enfermeira que o doutor falou. Did he really? It's a good thing I wasn't. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique.
Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised. You must know, blood transfusions are doctors. How are things here? Transfusão de sangue é uma coisa interessante, porque já imaginou, gente? Struggling against an invisible enemy. Eu sou um vampiro, eu preciso de sangue, eu trabalho em um hospital. It's hard, Doctor. Matar eu não vou precisar, entendeu? An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all Eu acho que tá bugada essa cena aqui. and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Eu acho que perguntas pessoais vai ser um pouco Not difícil. familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Mostly. Is there a problem I should know about this? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tibbins. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Tá. Doutor. Ah, entendi. Novos detalhes. Descobrimos. O doutor que a gente acabou de conversar, agora descobrimos detalhes sobre ele. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No, I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Bom, Goodbye. Call me if you need assistance. bom. Já deu, acho que já deu pra entender que deve ter um pessoal que trabalha aqui nesse hospital que é meio vagabundo, então talvez a gente tenha que encontrar essas pessoas, dar uma coça neles. Básico, né, gente? Só o básico. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Bom. Olha quantas marcas de... Olha quantas camas de hospital. Nossa, tô tudo lotado, velho. Tem alguém aqui? Doutor ali. Acho que essa moça foi a moça que eu conversei com ela agora há pouco, né? Deixa eu ver. Sim, eu já falei com ela. Você? Quem é você? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And Humilde. I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Bom. please could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with Pessoas educadas só tratamos de formas educadas. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. What can you tell me about the Penrose? Porque assim, eu sei que eu ainda vou encontrar um praga. Eu ainda vou encontrar um praga aqui. Your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe.
I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by. Bom, já fizemos amizade. Já fizemos uma amizade com alguém interessante aqui dentro do hospital. Acabei de fazer amizade com um dos doutores responsáveis por transfusão de sangue. E eu sou um vampiro. Nem gosto. Não, eu quero um. Não. Tá bom. É que eu te oferecia, mas tava aí. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. They're not smiling now. Chat, eu não vou enfeitiçar esse cara, tipo, esses doutor, enfermeira, assim, eu vou deixar eles de boa, porque, mano, sem eles o hospital não funciona. Goodbye, Dr. Strickland. Você. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone to Nossa. the benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Não há motivo para hostilidade. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic... Se ele continuar, eu mato ele. That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine... O pior é que esses caras encrenqueiros, eles são os que eu mais preciso torcer pra saber de coisas. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let Na verdade, é infantil, sim. my judgment. Thank you for your time.
Na verdade, é muito infantil. Um médico ter rivalidade com outro médico numa situação de... numa epidemia como essa, uma pandemia, né, no caso, com pessoas morrendo, é infantil. Sir, I'm Dr. Reed. May I? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues... I see. Would you mind? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Are you satisfied with your treatment? Well, it's clear that I've chosen a... I won't lie to you about. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you'll... In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed. I was more curious about what you were doing before. I'm a carpenter. And a good one, too. Sim. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a... What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Nada ainda. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Ainda preciso de mais informações. Preciso de mais informações. I'm alright. Don't waste your time with me. Deixa eu ver esse cara aqui. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could Sim you e please não. tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Muita dor na garganta. Painful is your throat, Mr. Goswick. Painful, I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. I'm alright. Don't waste your time Deixa with ele... me. Não vou falar com ele, porque se ele tá com dor, ele não vai querer falar. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer. Tá, vamos lá. Conte-me sobre você, reclamações sobre a recepção daqui. Vamos ver. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Ih, alta classe, já vai. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Tá. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Entendi. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Já entendi. Goodbye, Mrs. Goswick. Bom. Tá. You always knew the words to calm the children, Ella. What can I do for you, Doctor? Thank you, nurse. Não, não é com ela que eu quero falar. Quero falar com a outra mulher. Travei na porta. Travei de novo. Tá, esse que eu já vi.
Um espelho. Tô totalmente borrado. Eles poderiam consertar isso, né? Porque, pelo amor de Deus. Tá. Com você mesmo que eu quero falar. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. Ah, olha, achei. Dr. Jonathan Reed. Dr. Swan. Well, it's a euphemism that your help will be How would you describe this situation? It's serious. The flu is wreaking havoc. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. You must get a hold of yourself. Sorry, I'm exhausted. How long have you been? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more Why is Milton grumpy on a... Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Milton. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. Tá. Goodbye, Nurse Hawkins. Já tive informações boas o suficiente. Nossa. Good evening, miss. Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. What are you begging for, mortal? My clemency? You keep calling me mortal. Why is that? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Olha. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please. I can hear my body crumble from the inside as my... I see. Have you ever heard... Never? Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to... I'm assuming you must be a pig. It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave with... Who are these enemies you mentioned? I cannot say for sure. But I said... Tá. The staff here are not your enemy. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Beleza. Who are you really? Oh, sai daí. Sai daí, sai daí. I mean... Is that not enough for you, puny mortal? I'm curious to know who you were. Oh, meu pai amado. Such a long time ago, I don't remember. Century... I'll leave you. Ela é doidinha da cabeça. E você? Good evening, sir. Unless you're here to fix my face. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position... You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little... How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped. Can I ask you precisely... It's the pain, sir. The drugs don't work. Can I do anything? Nurses gave me a bunch of pills. Who is treating you? Is nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think of... You don't seem worried. My face hurts so much more when I smile. Entendi. Where
Where were you stationed, sir? I really don't want to talk about... No offense. You were an officer, weren't you? How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a... To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time... Aren't you afraid? She may hurt you if... She's quite harmless, I can assure you. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a... In her madness, she never refers to us. So do you let her bite you? You know that's not... And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain... She could decide to bite less willing. And it's another good reason for me to stay here. Tá. Tá bom, já deu pra perceber que essa mulher é louca e tá mordendo os outros. Tá trancada a porta. Você quem é? Good evening, Mr. Hampton. How Dr. Reed, is it? Oh. What do you mean? You remained perfectly nice and polite. Thank you, Doctor. That's a relief. How did you end up in William Bishop's death? I had received alarming news about his recent death. Why did he abduct? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed. You dared to enter this awful place alone. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. Entendi. What is the general situation? The situation has always been tough, with a lot of... Who leads the gang? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long. Tá. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old... People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us... Who should I avoid in this part of town, then? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit. Vamos ver. What do you do for a living, Mr. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. Are you a priest, Mr. Hampton? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith, willing to... Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Eu acho que não, hein? Have you made friends since you arrived? You never came to see her here in Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She... How do you feel, Mr. Hampton? I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel... empty. You're in good hands here. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Bom. Goodbye, Mr. Hampton. Conseguimos algumas informações boas. Deu pra perceber que tem um pessoal aqui meio corrupto. Um pessoal meio uns pacientes meio louco, né, das ideias. Amor, tem um pessoal meio louco aqui. Um pior que o outro, pelo amor de Deus. Doentes. Quem que eu mato primeiro? Isso são doentes. Quem que eu mato primeiro? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Mas que agressiva. Bom, eu já falei com ela, não tem nada que eu possa falar. Carta longa, ô meu pai amado. Olá, irmãzinha, como vão as coisas na cidade grande? Aqui em Brum não vão indo tão bem. Parece que a gripe está de volta. Temos vários casos novos infectando na vizinhança. Lembre-se da senhorita Shirley, aquela bruxa alcoólatra do terceiro andar. Ela faleceu há 2 dias e o quarto dela está ocupado. Meu Deus, teriam de me pagar muito dinheiro para eu dormir na mesma cama que a mulher que acabou de morrer com essa doença. Peço desculpa, mas por não ter tido tempo de parar para responder sua última carta. Entre cuidar do Paulo, da mãe e do papai e o meu trabalho na fábrica, me sobra pouco
tempo para escrever para a minha irmã favorita. A propósito, meu filho está mandando um oi para a titia Pipa. Você deveria ver esse capetinha. Ele já está me deixando louco. E a mamãe quer que você traga uma daqueles bolos maravilhosos na próxima vez que voltar para casa. Na sua última carta você me disse que pensou em deixar seu emprego no hospital Pembroke. Tenho de dizer, Pip, que é melhor você pensar melhor. Sempre há um emprego na fábrica, mas os salários são uma piada e é tão chato quanto um dia sem dar uma asinha. Eu tenho um novo noivo e não, eu não sou uma vadia, sua puta moralista. Então se quiser mesmo sair daí e fazer algo mais útil do que contabilizar os mortos todas as manhãs, talvez seja melhor você ficar em Londres e participar daqueles grupos do qual você me falou. A guarda ou Priving ou algo assim. Nunca ouvi falar deles, mas se eles são, como você disse, um tipo de milícia civil tentando fazer a diferença, então talvez seja bom para você. Só não se esqueça de deixar que os outros fiquem na frente. Foi assim que meu Billy foi morto na França, liderando diversas patrulhas. Guerra desgraçada. Seja como for, venha assim que puder. E me conte as boas notícias antes disso. Da sua irmã afetuosa Lucy Paul, mamãe e papai. Bom, descobrimos uma informação nova sobre a nossa querida consagrada. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, A verdade, você é louco. Mano, as curtidas do TikTok mudou, velho. Perguntas pessoais, ó. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. You should be proud of what you've achieved. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just Pepper, To become a nurse was a little girl. you should be proud. Maybe you're right. Bom. Goodbye, Nurse. Bom, já conseguimos, tipo, muitas informações, né? Bom, falaram que era direita, gente. Eu não sei o que é esquerda e o que é direita, velho. Tá, não é aqui. Que é Ué, onde é direita e onde é esquerda? Eu consigo ver o sangue de todo mundo, velho. Que louco isso aqui. Porta trancada. Bom, deve ser pra cá, né? Não, não é aqui. Nossa, nossa estamina acaba muito rápido, velho. Que coisa ruim. Tá trancado, não dá pra entrar. Tem alguém aqui nesse andar? Não temos ninguém. Olha. Serra usada. Tem mais alguma coisa por aqui? Garrafa de gin barato, garrafa pequena. Nossa, mano, nem pensar que naquela época os hospitais, tipo, a higiene era quase zero, mano. Nossa. Gente, eu sei que tem um pessoal que fala, eu gostaria tanto de viver nessa época. Eu não. Não, mas isso... Bom. Pelo menos eu vou dormir em um caixão. Querido Jonathan, perdi a enfermeira Crane para providenciar um escritório para você no segundo andar. Por favor, revele decorações simples. Pois o hospital Pembroke está longe de ser um terrace. Lamento por deixá-lo reconhecer seu escritório sozinho, mas preciso dormir um pouco antes de voltar ao trabalho. Afinal, sou um mero mortal. Também pedi para que deixasse descansar e que nenhum funcionário entrasse na sua sala. Você poderá dormir o dia inteiro sem ser perturbado e trabalhar à noite sem levantar suspeitas. Receio que o lugar esteja um tanto bagunçado, mas você terá liberdade para conduzir seus experimentos no seu próprio ritmo. Você também verá que há uma janela aberta com um andaime que o permite entrar e sair do hospital sem ser notado. Imagino que
o quão novo e perturbador tudo isso deve ser para você. Acredite, estudei sua espécie o suficiente para entender que você está enfrentando sentido neste momento. Não se preocupe, farei com o que for possível para ajudá-lo com sua situação. Saiba que não está sozinho nisso. Estou feliz por tê-lo reconhecido neste tempo sombrio que todos nós estamos enfrentando. Espero que a nossa futura parceria gere bons frutos. Bem-vindo ao Pembroke, meu caro colega. Conversaremos em breve. Atenciosamente, Edgar Griffith Suez. Não sei falar o nome dele. PS, deixei cópias de algumas anotações das minhas descobertas sobre Encom nos últimos anos. Sinta-se livre para ler sobre isso se precisar de um pouco de orientação, contanto que não use esse conhecimento para tirar vantagem de mim. Bom, recebemos a ajuda de um doutor, em meio... Artigo sobre Encons. Aproxime-se de um vampiro e uma oportunidade rara e quase um privilégio. A possibilidade de observar o seu físico intrigante e as suas características psicológicas sobre o olhar científico e racional. Eis algumas habilidades mais fascinantes que já observei nos últimos 10 anos enfrentando alguns vampiros. Ou Econ, como eles preferem se chamar. Econ, não sei. Velocidade sobre-humana. Os vampiros podem agir e se movimentar como mortal em todas as ações, mas para algum olhar treinado é possível ver que eles têm sentidos aguçados e reagem mais rápido do que qualquer mortal. Em certas ocasiões, sustos, surpresas, necessidades de fugir, vi um vampiro se movimentar tão rápido que parecia ter desaparecido para reaparecer em outro lugar. O olho humano é incapaz de seguir os movimentos deles quando agem dessa maneira, mas não se trata de teletransporte ou desmaterialização. Trata-se apenas de velocidade sobrenatural. Para mim, um atributo felino que os permite correr, esquivar e pular mais rápido e em maiores distâncias do que nós. Também notei que tal velocidade parece deixá-los exaustos e que estão sujeitos a limitações físicas. Mesmerização. Uma das habilidades mais poderosas que os vampiros podem usar é a capacidade de forçar um mortal a obedecê-lo. Chamam esse atributo de mesmerização, porém não tem nada a ver com a habilidade de um mortal a alterar o estado mental de um indivíduo. Vampiros podem influenciar um mortal como bem entender e podem até destruir sua mente. Um vampiro que entrevistei me disse que quando mais um indivíduo resiste, mais permanente será o dano causado, como se o vampiro literalmente quebrasse a psique do alvo. O mesmo vampiro explicou que era necessário tempo para dominar essa habilidade e o resultado poderia variar consideravelmente de um indivíduo para outro. Implantar uma memória falsa ou apagar uma dolorosa, as possibilidades são infinitas e assustadoras. Consciência sobre o sangue talvez seja a habilidade mais catastrófica de todas, já que é a causa de inúmeras tragédias tanto para nós como para os vampiros. Vampiros anseiam por sangue, eles têm de se usar sua força de vontade para evitar beber desenfreadamente toda a gota de sangue que aparece em sua frente. Eles precisam de sangue para funcionar, e assim todo o potencial dos seus atributos sobrenaturais. Um vampiro faminto pode ficar muito enfraquecido, mesmo que não possa morrer de fome ou sede. Talvez essa necessidade de sangue explique o motivo dos vampiros serem tão atraídos por ele. Um vampiro que me confessou que às vezes sangue pode cegá-lo, já que o cheiro e a atratividade deles são tão fortes. Quando o vampiro se foca, ele quase consegue ver sangue ao seu redor, dentro de corpos quentes através das paredes, em uma arma supostamente limpa, e etc. O mesmo vampiro me disse que ele consegue perceber se o mortal tem sangue limpo ou se está doente, e em alguns casos pode até detectar doenças, roupas ou itens infectados em um quarto. Se isso for verdade, então pode haver tantas aplicações médicas que é até impossível de acreditar. Tá, isso eu não sabia. O que é isso aqui? Flower's dying. It needs water. O que é isso aqui? Mesa de criações, fabricação. Amostra de sangue de William. Você tem componente suficiente para melhorar uma arma de sua... Olha, eu tenho um revólver. Estaca usada. Foice usada. O que tem mais dano? 65, 72. Machado do Clã. Vamos ver o machado, né?
Posso fazer o nível 3 dele? Não, não posso. Deixa eu ver esse revólver. Não, ainda não posso fazer essa melhoria. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Bom, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Mão principal. Um revólver e um machado. Bom, vamos dormir? Ah, ele fechou todas as janelas. Olha, amor, café. Bom, temos 1000 pontos para poder distribuir. Sangue, aumenta sua capacidade de sangue. Não, ainda não posso usar isso. Lança de sangue. Arremessa uma lança feita de sangue que atravessa os inimigos à sua frente. Lança uma nuvem de sombria. Bloqueia o sangue do alvo nas veias e o deixa indefeso. Eu acho que eu ainda vou continuar. Ah, mordida. Aumenta o dano causado pela mordida em combate. Eu diria que isso é muito interessante, né? Poder morder com mais intensidade. Nhaque, nhaque. Né, amor? Aumenta sua regeneração de vida ao usar uma mordida em combate. Achei interessante. Bom. Ciência. Agora você carrega 3 soros. Aumenta o número de balas que você pode carregar. Soros? Imagino que deve ser para conseguir fazer cura, né? Chat, aquela coisa, habilidades passivas de personagem é muito mais interessante do que habilidades que você tem que ativar. Grades de distrito, estado de saúde. Ok, grades, eventos de distrito. Se o estado de saúde de um distrito ficar abaixo do limite crítico, a situação ficará caótica. Cabe a você decidir o destino de um distrito. Opa. Ah, tá. Tem vários distritos diferentes. Eu matei esse cara. Abraçou. Sexo masculino, 30 anos, um patife sem um pingo de consideração por outros seres humanos, exceto por sua esposa, Edwina. Foi líder dos botineiros, uma gangue poderosa em uma região sem lei. As docas de não sei o que, as regras impostas pela gangue eram voltadas apenas para forasteiros e o próprio Sr. Corks desenvolveu grande parte do mercado negro que agora impregna este distrito. Tão forte quanto egoísta, ele parecia enxergar todos os seres humanos como presas, inimigos ou ferramentas. Ele considera Edwina a sua cara metade. Ela foi a única mulher digna de seu respeito. Talvez por ter sido a única a ousar se opor a ele, mas ele não estava em seus últimos pensamentos. O Sr. Cox estava ocupado demais praguejando contra o mundo todo, enquanto eu o matava. Eu acho que a gente não vai sentir falta dele, não. Tá. Esse cara aqui tá doente. Eu acho que eu poderia ter esperado um pouco pra matar ele. Talvez eu poderia ter curado ele e depois matado ele, né? If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Ajude o Hospital Pembroke a lidar com a epidemia. Bom dia. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have... A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was...
What type of hospital are you running? No You have been away too long, Doctor. With the war... I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products... The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. Ô Wesley, obrigado aí pelo coração, meu nobre. Tamo junto. Bom. Ok. Tô falando pra eu ir até a farmácia, mano. Aonde é essa farmácia? Ainda não... Ok. Bom. Nós já conversamos com algumas pessoas. Essa mulher foi aquela que a gente conversou? Foi. Eu quero encontrar esse cara da ambulância, velho. Mano, se eu encontrar esse cara da ambulância, velho, eu quero bater um papinho. É esse aqui. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Olha, ele é comerciante. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. So what do you do exactly in this hospital? Apart from... I've been an ambulance driver since... too long, I guess. Since you're on the front line... It's a complete disaster. It sounds like things have been a bit rough. Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Tá, entendi. Are you really smuggling weapons? And why not? I've already been attacked by patients, you know. But you're not defending yourself. You're selling guns. You keep people alive your own way, Doctor. I offer... Não achei esse cara ruim. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Doctor. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of... I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't... Bom, esse cara não é ruim, não. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving? That's not a surprise. Does it not bother you? I'd like to see... Wise choice, Dr. Reed. Vamos ver. Espingarda de Milton. Opa. Quanto eu tenho de dinheiro? Eu tenho 100? Graxa, fragmento de alumínio. Não, por enquanto não. Esse cara não é mal não, gente. Ah, eu não posso usar minhas habilidades enquanto eu tô na visão de humanos, pelo jeito. Tá bom. Scowl voices in the garden.
I should investigate. If they were to find somebody. Deveria dar pra subir. Eita. Opa. Eita. Opa. Eita, fui precipitado demais. Tá bom, o machado é uma arma um pouquinho mais difícil de se usar, né? Tem que tomar cuidado com isso. Ele é uma arma mais pesada, né? Então, mais que seja de um braço só, né? O jogo me induz a matar as pessoas, mano. Isso é uma coisa que eu acho muito doida. Tipo, você precisa evoluir, então, tipo... Então, vamos tentar de novo. Então, pelo jeito aqui não tem ninguém, só tem... Tá. Ok. Um já foi. Nível 7. Ok. Ok. Cura. Uma fotografia de um casal feliz e algumas palavras escritas no verso: Milton e Pipa para sempre. Opa! So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Olha, Those two have hidden their affections well. descobrimos coisas, gente. Descobrimos coisas. Curioso, não? Assim, não vou mentir pra vocês que vai ser muito bom, tipo, poder... Nova publicação, cubra tosses, espirros e... Ah, tá. Tá falando sobre as doenças, né? Bom, essa aqui é a parte de trás do hospital, pelo que eu entendi, que eles vieram trazer os enfermos. I cannot enter. O mapa é um pouco confuso pra mim ainda, porque eu ainda tô me adaptando com a gameplay e tal. Então daqui a pouco eu pego o jeito. Deve ser aqui. Tem algum sobrevivente? Algum monstro aqui? Nossa, eu literalmente vim pela rua.
Mano, não me entendo. 6h30, 6h06 da manhã, na manhã da manhã e eu andando na rua. Rapaz, cuidado, hein. Cuidado, hein, boy. Caramba. Amor, meus Reels estão pegando um impulsionamento legalzinho, sabia? É, tipo, eu tô postando os meus povs agora no Insta, né? E, tipo, tá dando melhor. Lá ele. O Instagram entrega melhor. Não, mas agora tá indo pra pessoas que não me acompanham. Tá, pera aí. Chat. Eu tenho certeza que deve estar cheio de criatura aqui, eu não tenho dúvida. Então, vamos com calma. Tem que postar todos que você faz. Nada que uma pedrada não resolva? Concordo. Tem sangue na... Tem subsolo aqui. E tem sangue na parte de baixo. Pera, eu vim daqui? Sabe o que você ficou ali? Ficou deitadinha. Cadê o seu tridão? Ah, entendi. Eu preciso vir aqui. Perdão, chat, entrei no lugar errado. Perdão. It's locked, all right. Sempre gostei de ti também. Ô, na moral, essas estruturas de Londres. É, já tem um bicho aqui já. Nossa. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. Tá. This sickness moves faster than influenza. Bom. Mano, eu tomei uma lapada aqui que eu não gostei, velho. Mano, eu prefiro usar essa estaca, velho. Ela me permite me curar muito melhor do que... This key will surely grant me access to the basement. Opa. Vai cair, vai. A ponte de Londres vai cair. London Bridge is falling down, falling down, falling down. Ei! 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 Colega! Oi, colega, tudo bom? Olha que merdinha! Mano! Capaz, eu cantei, me distraí e morri. Beleza, calma. Calma, acontece nas melhores famílias. Também fui jogar no modo difícil. Tome. Tá, vamos lá.
Ah, eu gostei, bom. Pelo menos o jogo me permite que eu respawne no mesmo lugar. Os deuses de Record of Ragnarok, cara, eles poderiam ter feito uma coisa melhorzinha, sabe? Faltou, sabe, um pouco de criatividade? Tipo, eu sinto que faltou um pouco de criatividade, sabe? Ah, tá, os itens que eu peguei, eles meio que... Ah, tá bom. Papai Adão na veia. Não, mano, o Adão, ele é o pai da humanidade, né, mano? Mas que nem, cara, por exemplo, o visual do Thor eu achei meio merda. Eu não gostei do visual do Thor. O visual do Loki até que ficou bom. O visual do Adão ficou legal. Mas, tipo, o visual do Jack Stripador, eu não tava imaginando um cara todo branco, com uma barba branca, um cabelo branco, com cara de criança. A voz, o dublador, tipo, entregou muito, né, o dublador brasileiro, mas em questões, tipo, do personagem em si, eu esperava um cara com uma aparência bem mais velha. Por exemplo, olha a cara desse... Olha a cara desse cara. Olha a cara desse cara aqui. Isso aqui tem cara de Jack Stripador. O martelo do Thor eu achei ridículo, tipo, né, aquele Thor ruivo com cabelo gigante, magro pra caramba. Opa. Na época do auge. Não, sim, mas tipo, cara, eu fico imaginando assim, como eu falei pra você, eu imagino o Jack Stripador assim. Com essa aparência aqui, ó. Isso. Com um chapéuzinho aqui maroto. Olha a cara desse compatriota aqui. No Record of Ragnarok, eles viajaram um pouquinho. Tipo, Odin até que ficou legal. Odin ficou bem legal. Zeus ficou engraçado, eu gostei bastante, o Zeus Banguela. Poseidon eu imaginava um cara mais velho. Poseidon é mais... Porque assim, o Poseidon tá com cara de garoto, velho. E o Poseidon, se não me engano, ele é o mais velho dos irmãos. Não, acho que ele é o irmão do meio. Então acho que eles pecaram com alguns deuses ali. Fugiram um pouco do padrão. É, um pouquinho, entendeu? Tá, deixa eu ver. Tem um Skull, 2... Tá. Então vamos lá. Que é o básico. Auto-ataque. Estaca. Pula. Adaga. Morde. Auto-ataque, garra. Auto-ataque. 2 balas, ok. Eu não sou muito interessado em ficar usando arma de fogo por algum motivo, velho. Sei lá. Não gosto de arma de fogo, mano. Sei lá, eu sou um vampiro, mano. O que eu vou ficar usando arma de fogo? Acho meio meta, ligado, usar arma de fogo sendo um vampiro. Eu sou um fucking vampiro, vou usar arma de fogo pra quê? Tá, deixa eu ver, tem mais um Skull pra cá. Nível 5? Não tem modo furtivo pra matar os bichos, mano. Isso que eu acho meio... dá pra atordoar, mas não é daquela coisa que eu falei, nossa. Eita! Beleza, calma. Já volto. Ele é o terceiro irmão. Isso. Falei errado.
Então, tipo, mano, o Poseidon, o que a gente espera? Poseidon, Zeus e Hades. Pô, a gente espera uma pessoa com uma aparência velha, tá ligado? Eles reimaginaram, mas eles reimaginaram... Aquela Afrodite, mano, com aquelas estátuas segurando os peitos da Afrodite aqui. O que é isso, velho? Pra quê? Tá. Temos mais uma criatura ali. Vamos tentar já o básico. Auto-ataque, esquiva. Opa, errei. Esquiva, que ele tá fazendo de propósito. Opa. Trolei. Recuperei. Garrada. Toma. Cura. Não, na moral, velho, eles viajaram na Afrodite demais, tá ligado? Não, beleza, a deusa do amor e a beleza do sexo, mas, pô, colocaram a Afrodite... Aquele jeito que eles colocaram a Afrodite, tipo, nada a ver, velho. Muito exagerado. Opa, bom dia! Olha só quem eu encontrei aqui. Olha só, fechar local. Entendi. Investigação local. Uma nova investigação cidadã está dispensada. Estão disponíveis. Aperte para abrir o menu. Ah, investigação dos cidadãos. Aqui aparecerão as investigações sobre os cidadãos de acordo com o distrito. Ah, vou até a farmácia. Descubra quem está te espionando, Thelma. Descubra o caso da morte. Tá, entendi. História médico legista Hospital Pembroke. Relatório de investigação, falecimento de Samuel Connor, raça caucasianos. Como que é um caucasiano? É moreno? O que é? Cabelo preto? É isso, né, amor? É um caucasiano, é isso? Masculino, 39 anos, endereço de existência desconhecida, profissão pescador, tipo de morte natural. Prova da causa da morte, pneumonia de progressão rápida causada por consolidação pulmonar de origem viral. Gripe espanhola, participante do exame, Dr. Corcoran Tippets, enfermeira, nome e assinatura do médico legista, Dr. Corcoran, não sei falar o nome desse cara. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. O que é isso aqui? De pele clara, branca. Faca Liston usada. It's locked, all right. It's locked. Oi. De pele clara, branca. Ah, tá explicado. É essencialmente do continente europeu. Engraçado, eu achava que caucasiano era outra coisa. Não viver nem aprendendo, né? Tem alguém aqui? Não sinto cheiro de sangue. Não? No caso definitivo para o continente europeu. Europeu? É, essencialmente no continente europeu, de origem. Pô, na moral, sabe o que eu tava pensando? Imagina você ser um vampiro e você ficar sentindo cheiro de sangue pra sempre. Tem alguém aqui? Bom dia. Não sinto cheiro de sangue. Ah! Do nada temos alguém. Ô, parceiro. Pô. Eita, eu esquivi pro lugar errado. Ai, que merda. Não, tá bom. Eu ainda tô pegando a temática do combate. É um pouquinho difícil, família. Calmou, Precheco. O pior é que o recorde é tipo aula de história e mitologia com o Super Xandão apresentando. É tipo isso mesmo. Mano, cadê o Buda, mano? Eu gostei da aparência do Buda, mas assim, eu esperava um Buda mais velho. O Buda parece um adolescente. Calma, vamos lá de novo. Deu ruim aqui, família, mas a gente recupera. Como eu falei, eu sou um cara que eu vou na mão. Não, pera. Pera, eu voltei.
Tá de brincadeira que eu voltei tudo, né? Não, não, não. Eu voltei. Amor, é uma divisão étnica. Quê? É uma divisão étnica de indivíduos de pele clara. Ah. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos de novo. Mano, eu tenho que aprender a combar, velho. Eu tô combando errado. Tá, vamos lá. Vamos lá. Calma. Calma, precheco. Ih. Morri. Morri não. Vitória. Nossa, velho. Esse aí... Mano. Isso é louco, velho. Que jogo é esse? É Vampyr. Eu estou na pele de um enfermeiro que acordou sem memórias, ele se transformou num vampiro, ele não sabe o porquê, e tipo, agora a gente está investigando a situação em Londres, e no ano é 1819, época da febre espanhola, gripe espanhola, se não me engano. Cara, é assim, o combate é um pouquinho chatinho, mas é bem a pegada de The Witcher, depois que você pega o jeito fica um pouco mais fácil. Tá, aqui, será que aqui vai ser um local de descanso meu? Ah, mesa de... Ah, tá. Tá, vamos ver. Mano, eu não sei, mas eu vou apostar nesse machado, cara. Eu peguei uma arma nova. O que foi que eu peguei? Aqui. Faca. Absorção de sangue 3. Ah, interessante. Mas eu gostei desse machadão, velho. Na moral. Aumenta a absorção de sangue. Ou... Ah... Entendi. O que é isso aqui? Relógio... Tá, isso aqui são recicláveis. Ah, tá. Fórmula enigmática. Analisar... Analisar... Soro de sangue fraco. Analisar. Tratamento para pneumonia. Encontrei a cura pro guri. Encontre ingredientes... Ah, tá. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. O cara vai virar o próprio Sanguiniart. Não, cara, ele literalmente é o Sanguiniart, tá ligado? Aqui eu já tinha entrado, né? Tem alguém na sala do lado. Um não, tem dois. Ei! Qual foi? Qual foi? Aí eu fui pro lado errado, aí eu fui pra frente dele, eu fui pra trás dele, ele foi pra frente. Ai! Ai, vambora, mano. Que vampiro banana que eu sou, velho. Eu sou um vampiro muito banana. Coloca aí chat no chat, vampiro banana. Você é um vampiro... Seu vampiro banana. Até ele fica decepcionado, fala, pô, mano, de novo, cara.
Tá, calma, vamos lá. Ué. Tiraram os bichos daqui? Ah, tá ali. Pode vir. Vem. Você não vai, eu vou. Não contava com o segundo ataque. Vampiro banana eu sou. Tá, pera aí. Tá, eu tenho que sair, É pra cima. Tá, tem mais um ali. Correu. Cara, o pior é que assim, o jogo, como... Cara, se eu tivesse colocado ele no modo fácil, eu não ia sentir o desafio. Eita porra, pera aí. Não, é 2 não. 2 não, pô. Pô, 2 não, mano. Aí é foda. Calmou. Calmou. Aí é foda. Ih. Pô. Tamo bem. Tamo bem. Tamo não. Pô. Difícil. Vambora antes que mais alguma coisa apareça ou me mate. Já enfrentou um chefão? Cara, tipo, tipo, aquele zumbi. Aquele vampiro que eu enfrentei, tipo, lá embaixo, que fazia clones das sombras, ele era tipo um chefão, tá ligado? E eu inventei pra jogar no modo mais difícil, então o bagulho tá sinistro. Ai, que susto, meu Deus. Nem avisa. Comer um chocolatinho aqui, família? Bora. Mano, eu esqueci. Fadiga. É o único que dá pra fabricar no momento. Tratamento para a fadiga. Bom. Eureka! Ninja Gato. Nossa, Ninja Gaiden. Eu joguei muito Ninja Gaiden 3, mano. Nossa, eu amava, mas eu xingava tanto aquele jogo, mano. Ali. Ali. Oxi. Que é isso aqui?
Ah! Aqui. Tem que falar com a enfermeira. Finally, you've returned, Doctor. Sou um belo amigo, né? Anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. Doenças. Doenças reduzem a qualidade do sangue de um cidadão. Trate-os com remédios adequados. Fale com o paciente no quarto atrás e verifique o quadro clínico dele. É que eu já falei que é segurina. Tentação de sangue. Lembre-se, o sangue dos cidadãos concede um grande bônus de XP. Procure por cidadãos do seu mesmo nível de... Vou fazer isso com calma. Eu curti demais esse game, zerei 3 vezes. João, eu comprei ele hoje, mano. Peguei ele na promoção, né? Falei, mano, vou fazer um teste, né? Desconhecido. Ah, mas não dá pra falar com ele. É complicado, né? É F. F. Tá no difícil? Tá no difícil. Primeira vez jogando, já coloquei o jogo no difícil. Mas, cara, é aquela coisa, eu consigo sentir a imersão do jogo muito mais interessante jogando no difícil. Se eu estivesse jogando no fácil, eu acho que eu não acharia graça. Sabe? E de novo eu vim pro lugar errado. Please, Jonathan, come in. Virar médico, fazer transplante de sangue e se alimentar. Stonks. In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. Meu nó estranho. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Mano. Undead? Unalive? Immortality defies logic. O jogo tá bom. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist. Pra ver você zerando ele agora. A vampire. Cara, eu tô gostando do jogo. One might say a gift from heaven. Suas palavras me trazem conforto. Sou um paradoxo em pessoa. Cara, suas palavras não traz conforto, porque eu também não ia me sentir feliz sendo morto-vivo tendo que sugar sangue. Não é dádiva nenhuma, é muito grosso, porque o cara tá entusiasmado porque eu sou um vampiro do bem, de certa forma, né? Sou um paradoxo em pessoa. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in.
Não quero ir pra escola, é muito chato lá. Eu sei, meu nobre, eu também tinha preguiça disso, mano. Mas como depois de um tempo eu descobri que meu problema não era a escola, eram as pessoas. Tá, não tem nada aqui. Cara, eu tenho minhas dúvidas sobre esse médico, tá ligado? Por mais que ele seja bom com a gente e tal, tenha ajudado, tipo, esse fascínio dele por mortos-vivos, né, por imortalidade, é uma coisa um pouco preocupante, sabe? Querendo ou não, eu ainda sou um monstro, né? E eu acho bacana essa parada, tipo, de as minhas ações... Ninguém tá vendo o meu olho, tá ligado? Meu olho é normal. Olha, oh, meu pai amado. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. Pera, essa aí não é a mulher aqui. We'll be up again soon enough. Ele vai ser o braço direito no jogo? Ah, então tá safe, então. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. Até falou baixo, tamo junto. Lady of Mercy. Essa mulher, ela não apareceu lá no começo do jogo? Sim, não foi? Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. É ela mesmo. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. Os olhos dela são normais, né? Pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. Vamos ser educados, né? Taking me by surprise. I'm very happy to see you. Vamos ser cordiais. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place. Ela não parece estar mentindo, não. You make me blush. I am simply a necessary... Tipo, se ela quisesse fazer mal, ela não seria uma médica, uma enfermeira, né? Porque assim, aqui só tem gente doente com sangue ferrado. Pardon my boldness, your ladyship, but I have... As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your... I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mystery. I will gladly answer every question you have, but... Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. Extorsão? I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. Ah. I must refuse his most recent demands. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. Já dá pra saber que é um humano. My suspicions lean toward a patient or their family. What are your expectations? As the newly appointed surgeon of this hospital, if we're dealing with an ordinary criminal, surely you've them. As immortal tradition doth dictate, all fangs and... Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous hospital is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss.
I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be... Cadê você? Desconhecido? Desconhecido? Não. 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 Desconhecido? Não conversei com esse cara ainda? Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. It's locked. Peaceful and lost at the same time. Trancado. Good evening. Always a pleasure to meet a colleague. A colleague? Are you? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. What do you mean? You used to know, sir. It is just that I like to be precise. Have you heard of someone blackmailing people? Pardon me, sir, but I... Tá. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. Why do you have to? Because these poor fellows have no names. Why close the hospital? It was for sanitary reasons. Are you afraid or uneasy being surrounded by... Why should I? These bodies... And sir, as a medic during... How did you get this job? After I left the army. Interessante. Have we met before? I don't think so, sir. When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. A minha irmã tá muito aliviada, sabe? Morta. A pawnbroker? I expect you could... Yes, sir. All kind of... What kind of goods? With the quarantine... Mas o Vampyr Game é muito bom, eu garanto. Valeu, João, tamo junto. Who comes here to trade? I'm very cautious, sir. Tá, beleza. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. Do you think you would enjoy immortality? I don't think so. Don't mistake me. So you're No, You're a wise man. No, Dr. Reed. Do you really believe? As I said, sir, everything decays. Quite depressing. Yes. Gostei desse cara. Please, of course. O que você tem de interessante? Bom, ingrediente nunca é demais, né? Bom, meus amigos, e com isso encerra o episódio de hoje. Não percam as próximas lives para vocês poderem estarem acompanhando. E você que está acompanhando diretamente do YouTube, não perca os próximos episódios que eu estarei postando. Essa aqui é a parte 2, onde conversamos com a maior parte do pessoal do hospital, né, para conseguir mais informações. E vamos continuar fazendo isso nos próximos episódios para tirar mais informações. Mas antes de mais nada, vamos subir para os nossos aposentos. Esse cara aqui eu já falei com ele? Já. Vamos subir para os nossos aposentos. O
queria ver que teve uma pessoa com quem eu não falei. Com quem foi? Ah, aqui. Opa, peraí. Com essa mulher eu não falei. What is this? There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling... Please, calm down, madam. How brave. Threatening an old defenseless woman. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Better than any patient, nurse or doctor. I heard there have been some despicable goings-on. Blackmail? Wait. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say... God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes, just waiting for me to pop up. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. Mano, que mulher. Mano, que mulher insuportável. Bom, vou roubar seu armário. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Vampiro que fica assim, sem estamina muito rápido. Onde já se viu, velho? Vampiro que precisa de estamina pra correr, velho. Eu sou um vampiro, velho. Opa, isso aqui é muito bom. Por aqui ninguém consegue me ver. Interessante. Eita, eu tô ficando com uma aparência bem mais grotesca, né? É impressão minha. Véu sombrio. Táticas. Drenar seu vigor para desaparecer nas sombras e ficar invisível para a maioria dos inimigos. Movimentos em estado consumirá. Não upei essa habilidade ainda, não desbloqueou. Cai nível 8. Aumenta a capacidade de sangue. Corpo. Aumenta sua vida aumenta sua vigor em 15%. Aumenta sua vida em 5%. Aumenta a sua vida em 100%. A vida é sempre bom, né? Mano, lance uma nuvem de sombras aos seus pés e aos dos inimigos. Após um breve momento, a nuvem explode e causa muito dano. 1000 pontos eu não tenho. Coisa. Esse aqui é esse canto que é esse aqui? É 1000 pontos também.
Bom, então vamos aumentar o vigor. Tô sentindo falta de vigor em combate. Maravilha, está tudo saudável. Bom, é isso, meus lindos. Então, fiquem com Deus. Até a próxima live. Quer dizer, até o próximo episódio. E não percam a continuação.